Graças e paz, meus irmãos. Que bom podermos nos encontrar virtualmente depois de uma semana. Estamos ansiosos para aguardar o dia que juntos possamos coletivamente estarmos aqui na igreja, expressando de forma pública e coletiva os nossos cultos em adoração ao nosso Deus. Nós temos aproveitado nesse mês de maio para trazer reflexões que falam sobre família, sobre o relacionamento familiar. Nós abordamos na nossa primeira mensagem que perdoados perdoam, e depois nós falamos um pouco no domingo passado sobre o relacionamento da terceira idade, como que devemos nos relacionar com pessoas nessa fase da vida, como as pessoas se organizam nessa fase da vida, e terminamos trazendo alguns aconselhamentos para aqueles que cuidam de pessoas, como aqueles que estão nessa fase da vida, como pode aproveitar melhor essa fase da vida. Hoje eu gostaria de pensar um pouco com vocês sobre o relacionamento que há entre pais e filhos. Principalmente para você pai, ou você mãe, ou você que é um cuidador, que tenha pessoas sob o seu cuidado, que esteja nessa fase da vida da adolescência e juventude. O nosso foco será direcionado para responder algumas perguntas, e dentre elas abordaremos o que fazer quando um filho desvia dos caminhos do Senhor. Uma outra pergunta é o que fazer quando meu filho ou a minha filha, adolescente, se rebela contra a autoridade dos pais. O que está por trás da rebeldia dos filhos? Segundo um pastor chamado pastor Valdeci Santos, de todas as experiências dolorosas da vida cristã, parece não haver nenhuma mais angustiante do que observar alguém que amamos se rebelando contra o Senhor. Se uma dessas pessoas for um filho ou uma filha, a dor é ainda mais intensa. A rebeldia dos filhos é algo praticamente insuportável. E o pastor Valdeci, ele começa a nos listar algumas questões. Por que isso é difícil? Ele diz: há também uma frustração de perceber que os argumentos usados no apelo para que eles se arrependam parecem não ter efeito algum. O diálogo fica totalmente prejudicado, pois os interesses se tornam distintos e os padrões de condutas e os valores não são mais os mesmos. Para piorar a situação, há uma contínua sensação de impotência, uma vez que os pais não podem, de fato, mudar a estrutura do pensamento nem o coração dos seus filhos. Espero que o Senhor nos ajude nessa manhã a termos uma perspectiva realística deste assunto à luz da palavra do Senhor, de tal forma que consigamos trazer um apoio e um alento às famílias que estão passando por esse tempo de lutas e turbulências no convívio e no conflito familiar. Convido você a abrir a sua Bíblia para o Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, uma passagem conhecida, bastante conhecida de nós cristãos, mas muito válida para nós abordarmos sobre esse assunto. O texto, ele tem o subtítulo na minha Bíblia, revista e atualizada, A Parábola do Filho Pródigo. A partir do verso 11, Lucas capítulo 15, verso 11. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra,
e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava-se ele fartasse das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E ao filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-lhe, põe-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho que estivera no campo, e quando voltara ao aproximar-se da casa, ouviu a música e danças, e chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para eu alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar aquele novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pelo teu cuidado, graças te damos pelo teu amor revelado na cruz por nós, graças te damos porque de fato um dia o Senhor nos encontrou e nos trouxe a vida. E assim pedimos ao Senhor, Pai, nesta manhã, que o Senhor esclareça a nossa mente, o nosso coração, abre o nosso entendimento para compreender as verdades que aqui temos, tão preciosas da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós temos olhado para essa passagem e pensado sobre o seguinte tema: rebeldes se rebelam. Há esperança em meio à dor. O contexto dessa parábola não é difícil, porque Jesus, nos versos 1 e 2 desse capítulo, diz que aproximaram de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e em contrapartida a isso, o versículo 2 diz que murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus está dirigindo uma parábola principalmente a esses dois grupos, uns constituídos dos publicanos e pecadores, que na verdade eram os cobradores de impostos, e as prostitutas e aqueles mais desprezados da sociedade, que estavam recebendo o Evangelho e aceitando o Evangelho e seguindo a mensagem de Jesus. E por outro lado havia os fariseus, os escribas, os religiosos daquele tempo, que estava se tornando cada vez mais hostil ao ensino de Jesus. O pai dessa parábola claramente simboliza Jesus, na verdade o nosso Pai Celestial, e esse Pai Celestial, ele concede a vida àqueles que o buscam e se arrependem dos seus pecados. Nesse caso aqui, o filho mais moço é uma representação dos publicanos e pecadores, enquanto o filho mais velho dessa parábola é uma representação dos fariseus e dos escribas, que se consideravam justos aos seus próprios olhos,
da mesma forma que as 99 ovelhas que havia ficado no aprisco na parábola anterior. Mas o que isso tem a ver com o nosso assunto que nós queremos tratar com os irmãos nessa manhã? Nós precisamos saber algumas verdades sobre nossos filhos. E nós pensaremos numa proposição, verdades que você precisa saber sobre o seu filho. É importante você conhecer o seu filho da mesma forma que eu preciso conhecer as minhas filhas. E a primeira verdade que eu gostaria de trazer para a nossa meditação é que rebeldes se rebelam. Rebeldes se rebelam. Talvez, lembrando que nós falamos inicialmente que nosso foco seria tentar caminhar um pouco sobre a ideia de o que fazer quando um filho desvia do caminho do Senhor, porque o que acontece quando um filho adolescente se rebela contra a autoridade dos pais ou daqueles que o cuidam, o que está por trás disso? E nós vamos pensar nessa perspectiva de filhos que se afastam dos caminhos do Senhor. E o que nós precisamos aprender do Senhor à luz desse texto, que filhos, eles rebelam porque eles são rebeldes, ou rebeldes se rebelam. Olhando para o texto, o que nós temos? O pai dessa passagem, ele tinha 2 filhos. Ambos provavelmente recebeu a mesma educação em casa, cuidado e amor dos seus pais. Só que o texto diz que o mais jovem se rebelou-se declaradamente ao pedir a parte da herança que lhe cabia. Noutras palavras, ele não se importava com seu pai. John MacArthur diz que esse pedido era equivalente a dizer que ele desejava a morte de seu pai. O outro filho mais velho parecia e apresenta-se como um filho trabalhador, parecia responsável, cuidava dos rebanhos do pai, não dissipou os bens do pai. Todavia, ao ver o pai recebendo seu irmão de volta, aquele irmão que havia esbanjado os bens, desperdiçado os bens, ele também se rebela contra a ação do pai e revela ter um coração iracundo, rancoroso, vingativo. Ele nutria pensamentos também errados com relação ao seu pai. Na sua fala, que nós nos encontramos aí no final dessa parábola, ele diz a respeito do seu pai: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Na verdade, nós temos 2 filhos pródigos nessa passagem. 2 filhos, um que chegou a desperdiçar os bens do pai, aquele que dissipou os bens dos pais, mas havia um outro que estava dentro de casa, mas também que não nutria pensamentos corretos com relação ao seu pai. Logo, nos vem uma percepção que ela não é a correta. E qual é a percepção incorreta que podemos chegar a uma conclusão? Se os 2 filhos nutriam uma percepção negativa com relação ao seu pai, logo nós podemos concluir, ou poderíamos concluir, que o erro estava no pai e não dos filhos, porque os 2 filhos, de certa forma, se rebelaram contra o seu pai. Porém, é impossível nós chegarmos nessa conclusão à luz desse texto, justamente pelo fato que o pai está referindo a Deus. Se o pai refere-se a Deus, logo nós temos que admitir que o problema não está com Deus, e sim com os homens. Não está no pai, e sim nos filhos. Com isso, eu não estou querendo aqui eximir a culpa dos pais em eventual falha na educação dos filhos ou na condução espiritual do seu lar. Apesar que nós pais hoje temos a nossa parcela de culpa na criação dos nossos filhos, em última análise, a responsabilidade do pecado repousa sobre aquele que o comete. Nisso, nós vamos entrar num ponto
de consenso comum entre os dois irmãos, onde a raiz do problema está no coração. Jesus afirmou em Mateus 15:19, pois do coração vêm os maus pensamentos, o homicídio, o adultério, a imoralidade sexual, o roubo, mentiras e calúnias. A origem da rebeldia humana tem as suas bases fincadas lá no Éden, quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus e suas ordens. Mas as consequências daqueles atos passou a todos os homens, porque todos pecaram. Após o dilúvio que Deus enviou à terra, Deus disse a Noé, Gênesis capítulo 8, verso 21, jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem. E vem uma frase muito clara da parte de Deus, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal desde o nascimento. Anos mais tarde, posteriormente, passou-se um longo tempo, Davi escreveu, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Salmos 51, verso 5. Os pais cristãos precisam estar atentos desde muito cedo ao aspecto coração, que envolve mente, envolve o pensar, envolve a vontade, envolve os desejos, envolve as emoções dos seus filhos. E todo o processo de disciplina bíblica tem como propósito o coração, para que possa haver mudanças que começam de dentro para fora, não somente mudanças de comportamento. Se os nossos filhos já são inclinados para o mal e já são pecadores desde a sua infância, logo nós precisamos admitir que eles precisam de redenção, eles precisam de regeneração, eles precisam do Evangelho. E isso nos traz algumas implicações para nós pensarmos. Primeiramente aos pais que têm filhos rebeldes ou filhos que estão demonstrando um coração rebelde. Primeiro, o que está acontecendo agora com seu filho ou filha não é fruto da adolescência ou da juventude ou mesmo dessa nova fase da vida. Muitos pais dizem, não, pastor, isso é uma fase da vida, isso vai passar, todo jovem enfrenta essa fase, todo adolescente tem essa fase. Mas o que você precisa de fato compreender, que a rebeldia do coração, ela está no coração dos seus filhos, não é somente nessa fase da vida. A rebeldia, ela vem desde muito cedo, ela se manifesta. O problema é que quando os filhos crescem, essa rebeldia, ela se revela mais claramente, se torna mais perceptível aos pais. Em outras palavras, precisamos lidar com a possibilidade de que os nossos filhos não conheceram o Senhor de fato, ou seja, ainda não são salvos. Certamente muitos pais e muitos de nós ainda iremos cometer muitos erros na educação dos nossos filhos. Nós teremos a nossa parcela de culpa, mas lembrando, o pecado sempre repousa sobre aquele que o pratica. E os nossos filhos, eles precisam do Evangelho, eles precisam de salvação, tão quanto aqueles que estão perdidos no mundo. Mas a você, filho, talvez você tenha se rebelado contra os seus pais, contra os seus avós, contra aqueles que estão cuidando de você. E certamente você pode ter algumas razões para justificar o seu comportamento. E talvez eu vou listar algumas dessas razões. Talvez você diga, meus pais nunca se importaram comigo. Vivi sempre jogado de um lado para o outro. Ou você possa dizer, meus irmãos não gostavam de mim, me perseguiam incessantemente. Ou talvez você pode dizer, as pessoas mais legais da minha escola não me aceitavam, porque eu não era legal o suficiente para eles. Ou talvez você tem problemas com os vizinhos, nossos vizinhos fofocam demais sobre a minha vida, falava mal de mim, dos meus irmãos.
Ou talvez você sofreu algum problema parecido como os irmãos de José, por exemplo, que achava que José era favorecido por seu pai. Então talvez você diz, meus pais davam mais atenção a meus irmãos do que para mim. Ou talvez você está na adolescência e você está querendo fazer algumas coisas que seus pais não deixam. Não, eu estou agindo assim porque meu pai não deixou que eu iniciasse um namoro. Estou agindo assim porque não me deram um celular ou um smartphone novo da última geração. Existe um pastor chamado Rick Thomas. Ele disse que quando ele era adolescente ele fez uma lista parecida com essa e ele recorda cada detalhe dessa lista muito semelhante a essa que eu acabei de falar. Mas ele escreve algo interessante que você, adolescente, você jovem, precisa saber, caso você finge não saber. Ele diz, para mim seria fácil dar razões da minha revolta, mas a verdade é que escolhi pecar. Apesar de culpar os outros, trazer um alívio temporário para a minha consciência, a verdade é que ninguém me fez pecar. Foi um ato da minha vontade. E para ser honesto, gostei dos prazeres fugazes das minhas escolhas pecaminosas. Toda rebeldia tem uma escolha, tem uma decisão que está sendo tomada. Por mais que nós, filhos, ou você, filho, tenta achar um culpado, mas é uma escolha que você está fazendo, alicerçada em outros valores e crenças que há no seu coração. E isso nos traz para a segunda verdade que nós pais precisamos saber a respeito da rebeldia dos nossos filhos, ou saber do que acontece com nossos filhos. O que está por trás de toda rebeldia são os ídolos que ele cultiva no coração. Como assim? Meus filhos têm ídolos no coração? Se eles estão se rebelando contra a sua autoridade, se eles não respeitam a sua autoridade, se eles se rebelam contra os seus ensinos, certamente há ídolos funcionais guiando a vida dos seus filhos. E esses ídolos, eles são falsos deuses que são cultivados no coração, que roubam a verdadeira adoração e cativam o coração ao pecado. Geralmente filhos rebeldes confundem liberdade com libertinagem. Querem desfrutar de uma privacidade ilimitada, dormir e acordar a hora que quiserem, fazer o que bem entenderem, mas nem percebem que ídolos podem estar assumindo o lugar de Deus em seu coração. Olhando para essa passagem, quais são os possíveis ídolos que esse jovem estava cultivando no coração? Nós não vamos caminhar muito, mas eu gostaria de citar dois que eu consigo perceber claramente. O primeiro deles chama-se prazer. Aquilo que a nossa cultura moderna chama-se de hedonismo mundano. A busca do prazer pelo prazer. O texto nos diz que esse jovem, ele estava ansioso para ter esse estilo de vida. O texto diz que quando ele deixou a casa do pai, ele passou a viver a vida dissolutamente, ou irresponsavelmente, da forma que ele sempre quis, da forma que jamais ele poderia desfrutar vivendo na presença do pai ou com a aprovação dele. Esse era o primeiro ídolo, o ídolo do prazer. Eu quero me satisfazer os meus desejos, mas meu pai não deixa. O segundo prazer é dessa autossuficiência, que é esse segundo ídolo, na verdade, melhor dizendo, esse ídolo da autossuficiência. O filho achava que conseguia viver a sua vida sem o pai, sem qualquer interferência de outros, sem precisar de ninguém. Conforme a expressão popular, ele já se achava dono do seu próprio nariz.
Como muitos filhos chegam para os pais e dizem: eu já tenho 18 anos, eu já tenho maioridade, eu já sei definir o que é bom e o que é certo para a minha vida. E se rebelam contra os pais. Só que toda idolatria, todo ídolo no nosso coração cultivado, toda a libertinagem, ela tem um preço. A conta um dia chegará. Pois aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Gálatas capítulo 6, verso 7. Precisamos lembrar que Deus permite ao ser humano que siga a estrada que ele escolhe. Ele deixa-o decidir e proceder de acordo com os próprios desejos. E quando a pessoa está vivendo dessa forma, ela nem lembra de Deus, nem pensa que Deus existe. Só que mais cedo ou mais tarde, os ídolos mostrarão que eles são uma farsa. Eles mostrarão o outro lado que quem acreditou neles não conhecia. A liberdade que esse jovem sonhava, a vida prazerosa, autossuficiente, sem trabalhar, chegou ao fim. Isso passou. O dinheiro acabou, os amigos foram embora, a situação agravou, a fome bateu às portas. Ele teria que trabalhar. E ele deparou com a seguinte realidade: ninguém lhe dava nada. Ele de fato não conhecia a outra face do pecado, como se estava revelando. Wally Wisby, ele diz: o pecado prometeu liberdade, mas traz apenas escravidão. Prometeu sucesso, mas trouxe apenas fracasso. Prometeu vida, mas trouxe morte. É isso que o pecado faz. E nós, pais, precisamos olhar para isso e nos traz, a palavra de Deus nos remete a algumas aplicações. A nós, pais, nós precisamos estar atentos para as lutas do coração de nossos filhos. E nós precisamos estar atentos aos possíveis ídolos que os nossos filhos estão cultivando no seu coração, ao longo da sua vida, e tratar isso à luz da palavra de Deus. Nós, pais, somos chamados a pastorear o nosso lar. E nós precisamos atentar para o coração, porque é dele que procede as fontes da vida. E nesse sentido, o conselho que eu dou aos pais que ainda têm filhos pequenos é: construa pontes de diálogos francos com seus filhos desde cedo. Não deixe para construir essas pontes na adolescência e na juventude. Talvez hoje seus filhos se tornaram resistentes àquilo que você fala, porque isso não foi construído no passado. Talvez eles hoje queiram conversar com você, mas você, na correria do dia a dia: não, meu filho, não tem tempo, deixa para outra hora. Não, isso aí é coisa da fase da vida. Talvez no amanhã você queira sentar com seus filhos e ter uma conversa, e quem dirá para você que não terá tempo serão eles. Não quero mais falar sobre isso. Talvez seus filhos consigam outros conselheiros na escola, na rua, e você perde a influência no coração dos filhos, porque esqueceu que seus filhos estão cultivando ídolos no coração, e você precisa construir pontes para alcançar o coração dos seus filhos e chegar até onde estão esses ídolos e aplicar o evangelho da graça do Senhor. Mas aos filhos, eu queria trazer uma palavra para você, filho. Saiba de uma coisa: toda rebeldia contra os pais ou pessoas que cuidam de você, primeiramente é uma rejeição a Deus, é uma rejeição à palavra de Deus, que disse a nós: honra teu pai e tua mãe. Quando você desonra seus pais, é a Deus que você está desonrando. Lembre, antes de desprezar as orientações de seus pais, você já negou Deus no seu coração.
toda rebeldia é uma rebelião primeiramente contra Deus. Esse jovem diz: pequei contra Deus e diante de ti. Duas vidas, dois seres, o celestial e o humano, afetado por nossas ações. A terceira verdade que eu gostaria de ensinar aos irmãos nessa manhã sobre esse relacionamento com filhos. Nossos filhos precisam desesperadamente de um Salvador. O texto diz no verso 17 que esse rapaz, depois de passar necessidade, depois de experimentar uma fome, depois de ser colocado para trabalhar de porcos, de viver uma vida degradante, de passar necessidade, o versículo 17 diz que ele, caindo em si, ele abriu os olhos. Pela primeira vez na vida, ele estava enxergando a vida como de fato ela é. Talvez pela primeira vez na sua vida, as palavras do Pai agora estavam fazendo sentido para ele. O pecado lhe havia cegado, agora ele estava sendo visto, ele estava vendo o pecado como de fato ele é. O Wisby, ele diz que o pecado traz consigo uma insanidade, que parece paralisar a imagem de Deus dentro do indivíduo e liberar um instinto animal. O pecado cega. O pecado leva a pessoas a se tornar quase irracionais naquilo que fazem. Mas o jovem começa a perceber que seu pai nunca quis o mal para a sua vida. Ele começa a reconhecer que até os escravos da casa do pai tinham uma vida melhor do que a que o mundo lhe estava dando. E ele toma uma decisão, verso 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ou seja, não posso mais viver assim. Chega dessa vida. E ele ensaia o que ele vai dizer para o seu pai, verso 18. Direi, pequei contra o céu, ou seja, pequei contra Deus. E diante de ti, essa palavra diante de ti literalmente é contra ti, ou contra o seu pai. Não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, ele reconhece que não merecia o perdão do seu pai. Mas ele tomou a decisão e, levantando-se, foi para seu pai. Ele abandona aquele estilo de vida. E há uma ruptura daquele estilo de vida porque algo havia mudado dentro desse rapaz. E ele volta. Só que esse rapaz, ele sabia das possíveis consequências do que ele fez. Ele ensaia aquele discurso, mas ele vai deparar diante de um pai, como esse pai vai o receber? Como seu irmão iria recebê-lo de volta? Como que seria aquele relacionamento familiar? Ele havia envergonhado a sua família, a comunidade onde o pai morava também. De acordo com Deuteronômio 21, versos 18 a 21, segundo a lei, ele deveria ser morto apedrejado pelo ato que ele cometeu. Ele tinha muitas razões para nem voltar para casa. Mas ele vence todos os seus temores, todas as suas lutas, ele toma uma decisão. Talvez a única pensamento que nutria no coração desse rapaz. Meu pai, ele é um homem que tem compaixão. Talvez fosse a única coisa que esse jovem tenha se apegado, tenha sido a compaixão do pai. O versículo 20 diz que ele, ao aproximar, o pai o viu de longe. E o texto diz, compadecido dele. E aquele jovem não se enganou com relação ao seu pai. O seu pai estendeu compaixão a ele. Ele correu, o abraçou e o beijou. A primeira palavra que o pai direciona ao seu filho, o filho começa, pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, mas ele não completa o que ele havia ensaiado anteriormente, trata-me como um dos trabalhadores, no versículo 19, ele não fala, mas o pai, a primeira fala do pai é, trazei
depressa a melhor roupa, sinal de posição e aceitação, como bem um anel, que é um sinal de autoridade, sandálias, porque ele não era um escravo e sim um livre. E ele é restituído à vida familiar, ao contexto do lar. Gostaria de concluir nessa manhã trazendo algumas aplicações para os pais que enfrentam essa situação de filhos rebeldes e também para os filhos. Primeiramente, aos pais cristãos, não cultive pensamentos errôneos na sua mente. Alguns pais cristãos, eles incorretamente acreditam, porque seus filhos foram criados na igreja, eles são crentes. Alguns pais pensaram, porque eles ensinaram seus filhos, o levaram para a escola bíblica dominical, eles nunca iriam se desviar dos caminhos do Senhor, ou eles sempre foram crentes. Isso não é verdade. Seus filhos não nasceram crentes. Eles nasceram inclinados para o mal, desde cedo. E você precisa saber disso. Seus filhos, como os meus filhos, precisam de reconhecer Jesus como seu Salvador pessoal. Segundo, pais, ajustem sua teologia. A teologia correta ajuda os pais cristãos a encorajar a sua alma ou ancorar as suas almas na verdade que somente Deus, por seu Espírito, pode resgatar uma alma pecadora. Não existe uma fórmula secreta para garantir que os nossos filhos serão salvos. Nossa esperança deve estar somente em Cristo e não no que nós podemos fazer eficazmente por nossos filhos. Nós precisamos descansar no Senhor. A nossa teologia precisa ser ajustada em saber, nós podemos ensinar todos os preceitos da palavra do Senhor de maneira que nós entendemos ser o melhor. Mas nós precisamos depender plenamente do Senhor agir no coração dos nossos filhos por meio do Espírito. Terceiro lugar, nunca perca a esperança com relação aos seus filhos. Nunca desistam da esperança de ver um verdadeiro arrependimento enquanto seus filhos estiverem vivos, não importa a idade. Um pastor chamado Jason, ele diz que há 3 formas de nós nutrirmos esperança. Primeiro, lembre do passado. Você passou anos plantando a semente da verdade da palavra de Deus na vida do seu filho. Você ensinou sobre a palavra de Deus a ele, orou por eles, trouxe à igreja semana após semana e os direcionou através de suas conversas e ações. Você fez isso perfeitamente? Não. Quem faria? Mas você plantou as sementes da verdade, as sementes do Evangelho. Essas sementes da verdade clamarão a eles até o fim das suas vidas, chamando ao arrependimento. E nós precisamos nutrir esperança com isso. Segundo, no presente nós precisamos orar. Não pare de pedir a Deus em favor dos seus filhos, para que Ele possa ouvir e responder às suas orações, às nossas orações. Como a viúva persistente, continue orando até a petição ser realizada, conforme Lucas 18. Convide irmãos da igreja, chame os pastores, amigos, para interceder em favor dos seus filhos. Faça disso a oração que você ora quando desperta, quando se deita. Porquanto Tiago diz, Tiago 5,16, a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Se as suas orações estiverem
sendo ouvidas por Deus, as orações sendo colocadas diante do Senhor, da mesma forma que a palavra do Senhor foi plantada no passado no coração dos filhos. Deus pode usar isso e trazer arrependimento ao coração dos nossos filhos. Em terceiro lugar, não se desespere. Nunca permita que o nosso adversário semeie semente de dúvidas. Não importe quão grande seja o pecado deles, ou seja, dos nossos filhos. Não importa quão duro seja o coração, não importa quão firme é a sua determinação, não importa quão estridentes são as suas línguas. O nosso Senhor pode operar um milagre da conversão num piscar de olhos. Creia e espere que o Senhor fará essa obra que você não tem condições de fazer. Aos filhos, Deus é um pai compassivo, mas também é um pai justo. Hoje Ele pode estender a compaixão para você, mas amanhã Ele pode estender o juízo para você. Volte por Senhor enquanto é tempo. Busque enquanto você pode encontrar. Se afaste do pecado. Se vocês têm se comportado mal, têm pecado contra Deus, contra os seus pais, clame a Deus por perdão. Reconheça seus pecados e abandone essa prática de vida. Só lembrando, rebeldes se rebelam. Nossos filhos podem estar se rebelando contra a autoridade dos pais, porque a rebeldia já se faz presente no coração. Lembrando, o que está por trás dessa rebeldia são os ídolos que os nossos filhos cultivam no coração. E eles precisam abandonar esses ídolos e voltar o seu coração para Deus, porque os nossos filhos precisam de um Salvador. Precisam ter as suas vidas transformadas. Que Deus, pela sua graça, não permita que nossos filhos venham se perder ou se entregue à perdição eterna, mas que o Senhor use seus meios e os traga de volta para a comunhão da casa do Pai. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como Pai, ó Deus, reconheço as minhas limitações. Como Pai, ó Deus, reconheço também as minhas falhas na educação das minhas filhas. Mas, como Pai, sei que minhas filhas um dia tomarão uma decisão, ou a cada dia têm tomado decisões no coração. Ó Deus, o meu desejo, meu anseio, a minha oração, é o que o Senhor cubra o coração das minhas filhas, ó Deus, do temor do Senhor, que é o princípio do saber. Que aquilo que ela tem aprendido em casa, que as verdades que elas têm aprendido na igreja, que as verdades que elas têm aprendido com as nossas próprias vidas, possa, ó Deus, levá-las até a cruz do Senhor. E assim, ó Deus, elas experimentem o perdão dos pecados. Ó Deus, eu intercedo, Pai, nessa hora por pais que lutam com filhos rebeldes, pais que estão lutando, ó Deus, com situações pelas quais eles já jogaram uma toalha, pelas quais eles não têm acesso mais aos seus filhos, das quais os filhos chantageiam seus pais, das quais os filhos se mostram totalmente diferente com os pais, indiferente com os pais e principalmente com o Senhor. Ajude esses pais, ó Deus, a continuar crendo que o Senhor pode efetuar uma mudança plena na vida dos filhos, mesmo que eles em vida não consigam ver. Que os filhos possam voltar os olhares para o Senhor e se arrepender dos seus pecados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Seja fortalecido no Senhor e que Deus te ajude a vencer cada fase da sua vida e que Deus permita que seus filhos nunca se afastem dos caminhos do Senhor. E se caso isso já aconteceu, que eles voltem para o Senhor e tenham
paz plena com o nosso Deus. Que Deus te abençoe. Ficamos em paz em nome de Jesus.